Seja bem-vindo ao Sport Medcast, seu canal de medicina esportiva baseado em evidências científicas. Eu sou Júlia Romão, médica, e hoje nós vamos falar sobre o ligamento cruzado anterior. Sabe aquela cena que é um clássico no esporte, mas que é um pesadelo para qualquer atleta? Um drible, uma mudança brusca de direção, uma aterrissagem de um salto, e aí aquele estalo seco, inconfundível dentro do joelho. Dor imediatamente, instabilidade, queda. Se você já viu isso ao vivo, ou pior, se isso já aconteceu com você, provavelmente estava diante de uma ruptura do ligamento cruzado anterior, o famoso LCA. Uma das lesões mais preocupantes, mas ao mesmo tempo uma das mais estudadas dentro da medicina esportiva. E é exatamente por isso que a gente está aqui hoje. Baseado em diretrizes atualizadíssimas, revisões sistemáticas e evidência científica de verdade, a minha proposta nesse episódio é simples, mas um pouquinho ambiciosa. A gente construir um guia realista e baseado em evidência sobre o caminho de volta após a ruptura do LCA. A gente vai separar o mito do que é fato, o achismo do que realmente funciona. E é claro, no final a gente vai responder a pergunta de $1 milhão. Quando é realmente seguro voltar para o esporte? Então vamos começar do começo. O que é o LCA? O que ele faz? Por que ele é tão importante? Todo mundo fala do LCA, mas pouca gente para pensar o que ele realmente faz dentro do joelho. Pensa no LCA como o capitão da defesa da articulação. Ele fica bem no centro do joelho e tem duas funções principais: impedir que a tíbia deslize para frente em relação ao fêmur e controlar os movimentos de rotação. Ou seja, ele é o responsável por aquela sensação de estabilidade quando você corre, freia, muda de direção ou aterriza de um salto. Sem o LCA, o joelho até anda, mas ele não gera confiança. E isso explica muita coisa. Mas como é que o LCA rompe? E parando para pensar, vendo nas referências, não. Na maioria das vezes, não é por meio de uma pancada. Muita gente imagina que para romper um ligamento tão forte, precisa de um trauma direto. Um carrinho, uma pancada absurda. Mas o que acontece é que a ciência mostra outra coisa. Na maioria dos casos, ninguém encosta. O mecanismo mais comum é o chamado trauma indireto. E ele funciona mais ou menos assim. O pé fica fixo no chão, o corpo gira por cima, o joelho cai para dentro, o famoso chamado valgo dinâmico. A tíbia ou perna roda para fora e ainda existe uma força para frente. Bom, resumindo em algumas palavras técnicas: pé fixo no chão, joelho em leve flexão, valgo dinâmico, rotação externa da tíbia e deslocamento anterior da tíbia. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Bom, esse conjunto de fatores é a combinação perfeita para romper o LCA. E ele acontece muito em desaceleração brusca, aterrissagem de salto, mudança rápida de direção. E aqui é um ponto importante. Nesse episódio a gente vai comentar sobre a lesão isolada do LCA, para a gente manter o foco um pouco por aqui. Agora vem para mim uma das partes mais importantes de todo esse tema que a gente está conversando. A maioria das pessoas encara a cirurgia como o grande marco zero da recuperação, como se tudo começasse ali na cirurgia. Mas a verdade é que isso simplesmente não acontece assim. As evidências falam que o estado do joelho no dia da cirurgia é um dos maiores preditores do resultado final. E é aí que a gente vai conversar sobre a pré-reabilitação. O objetivo dela é muito simples: chegar na cirurgia com um joelho calmo. E isso significa cumprir alguns fatores bem objetivos. Ter uma amplitude de movimento completa, o joelho está com mínimo ou praticamente nenhum inchaço, e talvez o mais importante de todos os fatores é a força do quadríceps. Os estudos sugerem que o paciente ele tem que chegar com pelo menos 80% da força do quadríceps do lado lesionado, comparado ao lado saudável, antes da cirurgia. Isso, antes da cirurgia. Uau! Chegar na hora da cirurgia com o quadríceps fraco vai ser pedir por uma recuperação mais lenta, mais difícil e muito mais frustrante. E aqui eu vou te dar um choque de realidade. Os estudos mostraram que 91% dos pacientes
entram na cirurgia acreditando que vão voltar para o esporte que praticavam no mesmo nível que antes. Mas quando a gente vai olhar os resultados desses estudos, só 42% dos atletas amadores e 63% dos atletas profissionais conseguem realmente voltar para o mesmo nível de performance no momento pós-cirúrgico. Isso não significa que a pessoa nunca mais vai praticar o esporte. Mas a verdade é que muitas vezes não com a mesma intensidade ou competitividade ou até performance. E tem um detalhe que pouca gente fala. Mesmo com uma cirurgia adequada, com uma reabilitação adequada, a ruptura do LCA vai aumentar muito o risco de artrose. Os dados mostram pra gente uma taxa de aproximadamente 50% dos pacientes desenvolve osteoartrite pós-traumática entre 10 a 20 anos no período pós-ruptura. A osteoartrite pós-traumática nada mais é do que a mais conhecida artrose do joelho. Isso significa metade dos pacientes e reforça uma coisa muito importante. Fortalecer o quadríceps é respeitar o processo, não é luxo, é um investimento no futuro do joelho. E agora a gente vai conversar o que realmente importa no pós-operatório imediato. Nas primeiras semanas após a cirurgia, as prioridades que nós temos são muito claras pra gente. Controlar a dor e o inchaço, recuperar a extensão completa do joelho e reativar o quadríceps. E isso começa muito, muito cedo. As diretrizes hoje recomendam que no pós-cirúrgico a mobilização do joelho dela tem que ser imediata. Ou seja, saiu da cirurgia, já tem que mexer o joelho. Os exercícios de ativação do quadríceps, por meio de eletroestimulação ou isometria, eles começam desde os primeiros dias do pós-cirúrgico e o gelo é um aliado muito, muito forte. Bom, a ideia nesse pós-cirúrgico ela é muito simples. Não deixar o quadríceps e o joelho desligarem. Será então que vale a pena aquelas máquinas de movimento passivo contínuo, aquelas órteses enormes de braces por meses? Nesse quesito, a ciência foi muito clara. O uso rotineiro não traz benefício comprovado. O foco nesse momento é uma reabilitação ativa e o paciente ele precisa participar desse processo. Nesse período de reabilitação pós-operatória, por muito tempo, a gente acreditou que a cadeira extensora era a inimiga número 1 do LCA. Mas nesse caso, a ciência evoluiu muito. Hoje a gente sabe que quando a cadeira extensora é feita de forma controlada e amplitudes seguras, ela vai ser segura, eficaz e uma das melhores ferramentas para a gente fortalecer o quadríceps. Em geral, a cadeira extensora ela pode ser iniciada por volta da 4ª semana, começando com 90 e indo até 45 graus. Isso deve ser progredido conforme a resposta do joelho e do paciente. E aqui uma regra fundamental, é a regra de ouro nesse processo de reabilitação. O que vai guiar a progressão não é o tempo, não é o calendário. Vai ser a dor e o inchaço do joelho. O tempo, ele não é o melhor guia nesse processo de reabilitação. E agora a pergunta que todo mundo me pergunta, todo mundo quer saber. Quando eu posso voltar a treinar, a jogar? A resposta da ciência ela é muito direta e meio desconfortável, assim. O tempo ele é o pior critério possível para responder isso. O enxerto ele passa por um processo biológico chamado neoligamentização. É o seu corpo entendendo que, na verdade, aquele enxerto é um ligamento novo. E esse processo ele pode levar até 2 anos. Nos primeiros meses, ele é frágil e os números na literatura assustam um pouquinho. A cada mês que você espera até o retorno do esporte, isso reduz o risco de uma nova lesão em 51%. E os atletas que retornam antes de 9 meses ao esporte têm o risco 7 vezes maior de uma nova ruptura. 7 vezes. Isso não é achismo, isso não é detalhe. Isso é um dado muito importante que vai mudar a decisão de quando esse atleta volta efetivamente a treinar. A liberação para o retorno ao esporte, ao treino, ela precisa ser baseada em alguns critérios objetivos. Eles são um mínimo de 9 a 12 meses de reabilitação, força do quadríceps acima ou igual a 90% em comparação ao lado contralateral. Os testes funcionais têm que ter uma simetria maior ou igual a 90%. O paciente tem que estar sem dor no joelho, o joelho não pode estar inchado. E algo fundamental que a gente tem que sempre pensar: a prontidão psicológica.
O medo de se machucar de novo, ele é muito real e isso vai aumentar o risco de ruptura. E mesmo depois que o atleta volta, o retorno ainda assim ele vai ter que ser gradual. Tem que começar bem devagar, sem absolutamente nenhum atalho. E bom, por fim, uma reflexão final pra gente ter aqui. A ruptura do LCA, ela não é só uma lesão, é uma lesão grave. Ela é um divisor de águas. Mesmo com o melhor tratamento possível, o risco de artrose em 10 ou 20 anos gira em torno de 50%. Então, fica a pergunta aqui. Voltar ao esporte, na mesma intensidade, a qualquer custo, é a melhor escolha? Ou essa lesão vai ter que ser um convite para refletir sobre saúde, longevidade, qualidade de vida? Bom, fica aí a reflexão. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que esteja passando por esse processo. Esse foi o Sport Medcast, a ciência do esporte traduzida para você. Até o próximo episódio.